O Google, a Apple e mais um monte de empresa agora não existe mais que você tenha faculdade para conseguir emprego lá. Seguinte, antes de começar com o tema de hoje, quem estiver aqui em Dublin e estiver vendo esse vídeo até o dia 7 de setembro, que é sexta-feira, a gente vai estar lá no Wigwam para fazer um Dublin Encontro de independência do Brasil na Irlanda. Então vai ter comida brasileira, vai ter banda brasileira, vai ter um monte de coisa legal rolando, a gente vai estar por lá também, vai trocar ideia com vocês, quem sabe alguns sorteios de algumas coisas, não sei. Vamos lá comemorar dia 7 de setembro, Wigwam. Então essa é a primeira dica, mas essa não é a dica de hoje. Aliás, obrigado pelo feedback que vocês deram no vídeo anterior sobre comentar os pedidos que vocês fazem em inglês. O pessoal gostou e eu gostei que vocês gostaram, então foi legal. Vou fazer mais. Me mandem pedidos em inglês, mandem mensagens em inglês se quiser, lá no LinkedIn. E eu vou, sei lá, fazer mais uma versão desse vídeo, mais feedback pra vocês. Coisa curta, um convite de adicionar no perfil, ou às vezes uma mensagem que você queira mandar, que você já tiver adicionado. Sei lá, alguma coisa rápida. Ô Mar, você fez faculdade, não fez? Fiz. Do quê? Letras. Você trabalha com letras? Não. Você usa alguma coisa da sua faculdade até hoje no seu trabalho? O inglês? O tema de hoje é meio polêmico, porque vai contra muitos princípios aí de muita gente, né? É quase... Você tem um padrão aí, um status quo no Brasil. Você tem um sonho médio aí que o pessoal fala. Quem conhece o Dead Fish sabe que o sonho médio vai te conquistar. Que é aquele American Way of Life. Tudo que a gente fala, que você tem que ter uma graduação, que aí você entra, né, como um trainee, entra com estágio, aí você entra naquela empresa, você é efetivado, e aí começa a criar sua carreira, e começa a trabalhar na sua área, porque trabalhar na área basicamente significa você trabalhar na área que você tem a sua graduação. Essa é a forma tradicional de se trabalhar, a maneira que o mundo te entregou os estudos. Só que recentemente, não tão recentemente na verdade, já tem uns bons anos isso, muita gente desafiou esse status quo, desafiou essa forma de se formar e de se progredir na sua carreira, né? Vou dar exemplos práticos, inclusive eu já fiz um post lá no LinkedIn 6 meses atrás, mais ou menos, talvez, que eu falo, será que eu falhei? Por quê? Eu sou formado em design digital, ou seja, eu sou um designer por formação, e não trabalho como designer aliás, desde sempre. Eu trabalhei com estágio, né, por, sei lá, 6 meses, não foi isso, sabe? Não rolou. Comecei a trabalhar com marketing, aí fui mudando. Hoje eu trabalho com operações, não uso praticamente nada daquele aprendizado acadêmico que eu tive. Do acadêmico ali que eu aprendi, até as ferramentas que eu usava front page. Ninguém usa front page, Dreamweaver. Quem usa Dreamweaver ainda? Ninguém usa. Comecei a fazer coisas com fotografia analógica, hoje tá todo mundo usando digital. Você não tinha acesso a ferramentas, muita ferramenta que você usava nem existia. Flash, eu aprendi Flash, não usa mais também. Muita coisa que eu aprendi, muita coisa que eu tive na minha graduação, não é usada porque eu faço hoje. Então eu poderia falar que eu falhei, porque eu não trabalho na minha área. Não significa que eu falhei na minha carreira, porque eu tô trabalhando numa multinacional, já tem 10 anos que eu tô na Irlanda, trabalho full time, trabalho período integral, tenho um cargo gerencial. Então assim, não acho que eu falhei nesse sentido, no sentido de carreira. Mas talvez pra quem analisa o lado acadêmico, ou aquele lado do sonho médio aí que eu tava falando, acha que, sei lá, não é isso. A Má acabou de falar também, que ela se formou em letras e trabalha hoje com gerenciamento de projetos no Airbnb, não tem nada a ver, e talvez a única coisa que ela use seja o inglês. O ponto aqui é o seguinte, Google, Apple, IBM, Ernst Young e várias outras empresas disseram o seguinte, a gente não mais exige diploma acadêmico, a gente não exige mais faculdade pra você conseguir trabalhar com a gente. Isso não é um bloqueio mais. Acho que o pessoal entendeu de forma errada isso, porque tem gente que começou a republicar falando assim, tá vendo, pai, você fala que eu tenho que fazer faculdade, eu, a mãe, tá falando pra fazer faculdade, não é assim, tá vendo, o Google não precisa disso. Ou tem gente que fala assim, nossa, vou largar a facu agora e vou começar a aplicar pra essas vagas. Não é assim, tá? O que mudou, né? Qual que foi a maior evolução que aconteceu? Se você analisar, muita gente que trabalha na área de programa de desenvolvimento, muita gente trabalha com programação, eles aprenderam como fazer código e gerenciar isso e, sei lá, fazer os primeiros sites deles ou primeiros aplicativos quando ainda eram adolescentes, antes de entrar na faculdade. Você vê muita gente, o fundador do Stripe, que é uma empresa que hoje vale não sei quantos bilhões de dólares, os caras começaram com 14 anos fazendo código. O Mark Zuckerberg já programava, um monte de gente já fazia isso, já começou a programar e aí entrou na facu e tal, foi seguir aquilo, mas muitos deles abandonaram essa facu porque viram que tinha uma coisa muito maior que eles conseguiriam fazer com aquele talento que eles estavam adquirindo. E aí o que acontece? Nesse caso, você não ter uma faculdade faz todo sentido, porque o cara já tá, a cabeça dele já tá lá na frente, ele já sabe como executar aquilo e tá indo, sabe? As coisas estão fluindo, ele tá vendo uma oportunidade e ele vai atrás. E se você tá numa situação que você tá vendo uma oportunidade, que você sabe executar ou já tá executando e tá vendo que tá crescendo e precisa dedicar talvez mais tempo, eu acho que não tem problema nenhum você largar a sua facu e ir atrás disso, sabe? Se você já sabe alguma coisa ou você tá confiante do que aquilo vai te ajudar, a facu, na verdade, pode até que seja um empecilho pra você nesse caso. Faz sentido você, assim, já sei fazer algumas coisas, já tenho trabalho, já faz alguma coisa que você tá interessado, que você curte e tá indo bem, a faculdade talvez não vai te agregar tanta coisa nisso. Mas, se você ainda não trabalha, ou se você ainda tá, sei lá, começando um estágio agora, faz a facu. Se você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, faz facu. Vou te colocar alguns pontos aqui, tá, que eu levantei, de coisas que você aprende fazendo na faculdade, tá?
tá? E que eu aprendi, que muita gente aprendeu, só que eu acho que não é necessariamente do lado acadêmico, tá? É de outras coisas que eu acho que fazem muito mais sentido. Então, primeira coisa, você tem TCC ou tese, que seja. O que acontece? Você aprende um monte de coisa com isso. Você aprende a trabalhar em grupo, ou seja, trabalhar em equipe. Você aprende que se todo mundo tentar fazer a mesma coisa, não vai dar certo, você tem que ter um líder daquilo e você tem que aprender a respeitar aquele líder. Não sei se todo mundo faz isso, eu espero que façam, mas se não faz, você aprende que se tiver todo mundo tentando liderar o projeto não vai pra frente. Então, você aprende que você tem que ter uma pessoa que vai acabar sempre tomar aquela frente, vai ser aquela pessoa que vai meio que organizar os grupos e tal. E é bom você saber trabalhar com essa pessoa. Você não precisa ser essa pessoa, você pode saber trabalhar com ela, isso é muito bom também. Aliás, é bem importante fazer isso. Outra coisa que você aprende a fazer pesquisa. Seja pesquisa Wikipedia, aí não sei se você pesquisa, mas ir atrás de algum material, mesmo que não seja com livro, você às vezes tem que consumir alguma mídia aí que você tem que ler, tem que ouvir, tem que assistir. Tem muito vídeo no YouTube que você consegue hoje consumir para uma pesquisa específica, tem às vezes alguma publicação que saiu de alguém. Então você aprende isso também com faculdade. Você aprende a escrever porque você tem que montar o seu projeto, né? Você não vai fazer literalmente o negócio brotar, por mais que seu projeto seja visual, ou seja, sei lá, uma coisa que não é necessariamente só o escrito, você apresente, você tem que montar alguma coisa escrita para você ter essa base, né? E aí, finalmente, apresentar para o seu grupo, apresentar para sua bancada. Comunicação, você aprender a falar diante de público, falar para uma galera, seja para falar para 10 pessoas, mas talvez para alguém superior a você, né, que no caso são os professores, os coordenadores do grupo. Então você aprender isso é importante também. Então a faculdade te ensina essas coisas e te ensina num ambiente que você pode errar. Lógico que se você errar numa faculdade, você vai ficar de DP, exame, enfim, você não perde o emprego, entendeu? Se você tá trabalhando e você erra, você tem a chance de perder o emprego, que é muito pior. Então na faculdade você tem essa chance de você estar naquela fase de aprendizado. Além disso, eu acho que para mim o mais importante de uma faculdade, para quem faz ou tá fazendo, ou pensa em fazer, é o networking. É você conhecer gente que tá com um interesse muito parecido com o seu, porque eles estão estudando a mesma coisa que você. Lógico que nem todo mundo tem o mesmo talento, ou tem o mesmo interesse de levar a sério aquilo. Às vezes tem gente que tá fazendo por fazer, mas muita gente tem interesse e tá lá, e muita gente vai ser um contato importante para você no futuro. Se você for pensar em empresas que hoje valem bilhões de dólares no mercado, muitas delas começavam com gente que estudava junto, tava na facul lá junto. O Mark Zuckerberg começou o Facebook com os flatmates dele lá, com os roommates dele, né? Pessoal do colégio. O Bill Gates começou, o Snapchat começaram também, o Reddit, o Yahoo, a GoPro, a Microsoft, todas essas empresas começaram com gente que estudava junto, tava lá na facul e tal, e falou, vamos fazer um grupinho aqui, fazer um projeto, e o projeto deu muito certo, eles largaram a facul, eles são dropouts, né? Então são pessoas que abandonaram a facul, mas eles começaram a fazer a faculdade, e a faculdade introduziu eles para essa rede de contatos, esse networking, que levou eles a esse próximo passo. Então, olha como é importante a base da faculdade vai ser para você, e como importante é você conhecer pessoas que estão naquela mesma fase que você tá na vida, de você tá estudando alguma coisa nova e tal, pra tudo, tá? Tô falando de faculdade, mas pode ser um MBA, pode ser um curso, um diploma. Você juntar um grupo de pessoas que estão naquele mesmo interesse é muito bom, pra você já ter uma fundação pra como você pode trabalhar no futuro. Então, sim, é importante fazer faculdade ainda. Outra coisa, a gente tá falando de Google, de Apple e tal, mas se você tá no Brasil ainda, ou qualquer outra empresa que está aplicando, eles ainda vão exigir faculdade. Então, a gente tá falando de empresas que são os odds, são as empresas que são odd man out, as empresas que estão já pensando muito à frente da curva, que estão interessadas em você pelo que você faz, pelo seu talento, mas não quer dizer que você vai conseguir um emprego em qualquer empresa, sem faculdade, você fala assim, eu sei fazer e tal. As empresas ainda exigem, ainda tem muita empresa tradicional e vai ser ainda assim por um tempo. Então, pelos próximos anos, eu imagino que você não vai conseguir simplesmente sair e falar, beleza, não tenho facul, mas sei fazer. Mas muita empresa, sim, muita empresa vai sim, talvez não precisa ser uma empresa tão grande, mas às vezes você mostrando que sabe fazer, às vezes você tendo experiência na sua área, que aí vem um outro ponto importante, que é você demonstrar experiência, mostrar que sabe fazer. Não adianta você simplesmente largar a facul, ter uma ideia legal na cabeça, ou às vezes você até tem um talento, mas você não executou em cima daquilo, e aí você chega pra fazer uma entrevista, uma coisa, e fala assim, não tenho a faculdade, mas sei fazer. Aí a pessoa fala, então mostra aí o que você já fez. Fala, não fiz nada. Aí não adianta também, tá? Então se você trabalha com, sei lá, produção de vídeo, sei lá, qualquer coisa, jornalismo, você trabalha com marketing, você trabalha com programação, com pesquisa, qualquer coisa. Se você tiver projetos pra mostrar, falar, olha aqui, eu já fiz isso. Esse foi meu papel nessa empresa, esse foi meu papel dentro desse projeto. Isso aqui foi outra coisa que eu fiz sozinho aqui, porque eu tava interessado em fazer. Isso aqui foi o resultado que eu consegui. Tudo isso vai agregar. E aí sim, você fala, pô, esse cara tem talento, cara. E não importa a faculdade que ele fez aqui, porque ele tá mostrando aqui na prática que ele sabe fazer. Então essa é a grande diferença, tá, gente? Toma muito cuidado com como você interpreta a informação. É muito perigoso você ler um título e achar que aquilo é a verdade. Às vezes o título, como muito título de tudo que você vê na internet aí, é clickbait. É um título que quer chamar a sua atenção, porque tem muita informação na internet. É difícil chamar você pra prestar atenção em um vídeo, ou em um texto, ou em uma coisa específica. E eu sei que muito site é muito bom nisso. Mas o ponto é, toma cuidado, pesquisa, vai atrás, tenta entender o porquê das coisas que estão sendo publicadas, tá? Quando o Google fala, a gente não existe faculdade, não quer dizer que eles
exijam que você está com 20 anos de idade, não fez nada na vida, tá lá, moleque, e vai conseguir o trampo com eles. Não. Eles falam disso porque eles sabem que os próprios fundadores do Google surgiram de moleques que estavam programando já e largaram a facul pra seguir a carreira e virou o Google, que também é outro exemplo, né? Diferente, né, gente? Toma cuidado também, a sua área às vezes exige sim uma faculdade, você tá na área de medicina, saúde, às vezes você precisa realmente de uma faculdade porque vai te dar muita base de muita coisa que você precisa saber, de legislação, de controle de qualidade, enfim, que seja. Ainda acho que sim, o futuro vai ser modos diferentes de aprender. Muita gente aprende hoje, tem um curso, aliás, eu tenho um curso meu lá no Udemy, de como você montar um currículo vendedor. E aí esse curso tá lá, e às vezes a pessoa entrou naquele curso, depois ela vê um outro curso ali de como programar, um outro curso depois de como você fazer uma apresentação, e outro curso de como fazer tal coisa, e você vai se autoeducando, você vai sendo autodidata. Chega um ponto que você consegue executar coisas que você não precisou aprender em uma faculdade. É normalíssimo isso, tá? Super apoio, eu quero muito que às vezes a gente cresça para um ambiente mais flexível nisso. Mas vocês têm que tomar cuidado com como vocês interpretam a informação, tá? Então essa é a dica de hoje, espero que tenha funcionado, que ajude vocês. Quem tá ainda no meio da facul, tá pensando em fazer, se você tem capacidade, tem oportunidade de fazer, faz ainda a faculdade, vai te ajudar em muita coisa. Se você não tem condições, tenta achar outras formas de aprender, tem formas muito baratas, até gratuitas de aprender. Muitos sites como Coursera, por exemplo, que te ensinam de graça, cursos muito bons. Prática é a melhor coisa. Vai fazer voluntário, vai fazer estágio, vai atrás de projeto, cria um projeto seu. Se você não tem um estágio, fala, ninguém me contrata, não sei o que, eu não consigo. Faz o seu projeto, cara, vai atrás, você aprende, cara, você aprende porque é na prática que você aprendeu um monte de coisa. E é isso, gente, continue mandando coisa pra cá, manda feedback, manda mensagem. A gente se vê semana que vem, então, galera. Valeu, tchau!